Antes de começar o Evangelho de hoje, quero te convidar a rezar comigo a novena de São José, pedindo a superação da pandemia, todos os dias aqui no meu canal. Olá, hoje é quarta-feira, dia 17 de março. Quero te acolher, você que todos os dias me acompanha, você que está chegando hoje aqui no canal, já aproveita a fazer a sua inscrição, a deixar o seu joinha, compartilhar a palavra de Deus, evangelizar a sua família, os seus amigos, através do Evangelho, que hoje é o de João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, um discurso um pouquinho mais denso de Jesus, mas que nos mostra uma das verdades de fé. Jesus é o próprio Deus. Ao dizer que o Pai trabalha, eu também trabalho. O Pai dá vida aos mortos, eu também dou vida aos mortos. O Filho do Homem veio para julgar. Jesus está revelando a sua divindade. Está revelando que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Isso, para aqueles que o escutam, é algo escandaloso, motivo de blasfêmia, mais um motivo que eles encontram para levar Jesus à morte, algo que não entra na cabeça deles. Nós já convivemos com essa ideia há mais de 2000 anos, mas nós queremos reafirmar, ao ouvir esse evangelho, que Jesus é o próprio Filho de Deus. Hoje em dia existe um discurso querendo reduzir Jesus a um simples humano. Sim, ele foi homem, mas foi Deus. Não podemos descartar o lado divino de Jesus. Ele é pessoa divina. Ele é o próprio Deus. Muitos tentam dizer que Jesus é apenas um fundador de religião, que Jesus é um grande sábio,
que Jesus é um mestre, que Jesus é um modelo, tudo bem. Mas, na verdade, existe uma tentativa de reduzir Jesus e dizer que ele não foi o próprio Deus. E isso nós rejeitamos. E ao ouvir esse evangelho, nesse tempo de Quaresma, nós queremos reafirmar a nossa fé nessa verdade. Jesus é o enviado do Pai. Jesus é o próprio Deus que pisou a nossa terra, que assumiu a nossa carne para nos salvar. E como diz o evangelho de hoje, vai nos julgar. Sim, depois da nossa morte, nós seremos julgados. Muitos vivem esquecendo essa realidade. Muitos vivem como se a morte fosse somente o fim de tudo, mas depois vem o julgamento. E é preciso a gente viver a nossa vida sempre se recordando disso. Um dia eu vou ter que responder pelos meus atos, por tudo aquilo que eu fiz de bem, mas por tudo aquilo que eu fiz de mal também nessa vida. Então que esse tempo da Quaresma que nós estamos vivendo nos ajude a de fato lembrar disso. Esse Filho de Deus, esse próprio Deus vai me julgar pelas minhas atitudes. Então eu preciso viver corretamente. Eu preciso viver aquilo que Ele me ensinou. Que você hoje repense os seus atos, veja as suas ações e você está fazendo bem ou está fazendo mal. Porque você e eu, nós vamos ser julgados por tudo isso. Que o Senhor nos absolva, né? Que o Senhor derrame a sua misericórdia e nós possamos viver com Ele a vida eterna, que é baseada na nossa fé, acreditar que Ele é o Filho enviado, que Ele é o próprio Deus que veio nos visitar, e nas nossas ações, que buscam imitar as ações e o ensinamento de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fique com Deus.